Olá, meu nome é Diego Garcia, sou médico cardiologista e estou aqui para falar com você a respeito de temas de saúde cardiovascular, hábitos de vida e bem-estar. Hoje, especificamente, vou trazer um tema super relevante, que é o infarto agudo do miocárdio. E eu preparei as 10 dúvidas mais frequentes que os pacientes têm a respeito de infarto agudo do miocárdio. Espero que te ajude a você entender melhor um pouco sobre o tema, certo? Então, bora lá? Primeira pergunta, o que é infarto, né? Infarto é morte do tecido muscular do coração, que é o miocárdio. Então, tem morte celular que leva à morte de parte do tecido muscular do coração, que é o miocárdio. Por que isso acontece? Porque esse tecido sofre pela falta de oxigênio, e essa falta de oxigênio prolongada vai acabar desencadeando um infarto, que é essa morte ali daquele tecido. E por que o paciente pode ter essa falta de oxigênio? Na grande maioria das vezes, é porque ele tem uma artéria do coração entupida, que são as coronárias, né? Então, essa artéria do coração vai ter uma obstrução grave, ou seja, ela vai ter um entupimento grave que vai dificultar a passagem do sangue, consequentemente, aquela região irrigada por aquela artéria vai acabar recebendo menos sangue, consequentemente, menos oxigênio, vai sofrer o processo de isquemia, que é a falta desse oxigênio, e a isquemia prolongada vai acabar ocasionando um quadro de infarto, tá? Então, de forma resumida, é isso. Eu poderia acrescentar que a gente tem outras situações também que não são de obstrução grave de vaso do coração, mas que também vão provocar um desbalanço entre oferta e consumo de oxigênio e vão acabar também provocando um quadro de infarto. Mas, de forma geral, eu diria que é isso, para ficar simples e fácil para você guardar. Passando para a nossa segunda dúvida, quais são os sintomas de infarto? Eu falei um pouco disso a respeito no nosso último vídeo, falando sobre angina, mas retomando aqui de forma bem rápida, os sintomas principais do infarto são aqueles sintomas anginosos. A angina típica, que é aquela dor no peito, tipo peso, tipo aperto, que pode, e às vezes é frequente, que irradie para membro superior esquerdo e para a região cervical mandibular esquerda, tá? A gente também tem quadros de sintomas atípicos associados a infarto. Isso é muito frequente em que tipo de população? Idosos, mulheres e pacientes diabéticos, tá? Pode ter, às vezes, simplesmente um mal-estar geral, uma náusea, vontade de vomitar, né? Sudorese fria, ou muitas das vezes até assintomático, tá? Então, o sintoma de angina típica é esse que eu comentei, mas tem quadros que são desafiadores, em que o paciente pode ter sintomas atípicos, que são o que a gente chama também de equivalentes isquêmicos ou equivalentes anginosos, que é esse mal-estar, a sudorese fria, dor aqui na região epigástrica, ânsia de vômito, entre outros comemorativos, tá? Passando para a nossa terceira pergunta, como prevenir o infarto? A prevenção do infarto, ela está dentro da seara de prevenção cardiovascular, né? Então, quando a gente fala prevenir o infarto, a gente também pode incluir a prevenção cardiovascular de forma geral. Então, eu diria que são alguns pontos importantes, como atividade física de forma regular, alimentação saudável, se manter dentro do peso, não fumar, ingestão no máximo moderada de bebidas alcoólicas, quantidade e qualidade do sono, gestão do estresse e monitoramento e controle de doenças crônicas, como pressão alta, né, que é a hipertensão arterial, colesterol alto, diabetes, entre outras. Então, isso em si, se você procurar fazer isso na sua vida, se manter dentro do peso, praticar atividade física de forma regular, procurar ter uma alimentação saudável, um sono com quantidade e qualidades adequadas, se você tem alguma doença crônica, controlá-la de forma eficaz, tudo isso vai contribuir para que assim você reduza o teu risco, ou seja, previna a ocorrência de eventos cardiovasculares, como no caso, o infarto. Passando para a nossa quarta dúvida, o que fazer em caso de suspeita de infarto? Excelente pergunta. Então, por exemplo, você eventualmente pode ter um quadro como esse que eu citei, desses sintomas, ou você pode estar próximo a alguém que tenha esse quadro, que é um quadro que, como eu comentei, o paciente pode ter dor no peito, aquela dor típica que falamos anteriormente, ou pode ter sintomas atípicos,
Mas, quando você suspeita que possa ter um quadro de infarto, a primeira coisa é procurar ajuda médica, né? Então, não tem que pensar muito para isso. Eu vou, não vou, não. Precisa procurar ajuda médica. E no que consiste procurar ajuda médica? Se caso for possível, ir até um pronto atendimento, um pronto-socorro mais próximo ao local onde você está, tá? Eventualmente, se isso não for possível, às vezes a condição da pessoa é uma condição um pouco mais grave, nesse caso, acionar o SAMU, o serviço móvel de urgência, ou em algumas cidades a gente tem outros tipos de serviço que dão esse tipo de suporte. Mas, resumindo, precisa buscar ajuda médica. Então, na suspeita de infarto, e eu estou dizendo, é suspeita, eu não estou dizendo que você tem certeza que tem infarto ou não. Se você suspeitar, é muito difícil o paciente, ou mesmo alguém que conheça esses sintomas, ter certeza absoluta que aquilo é ou que aquilo não é um infarto. Se tem dúvida, precisa buscar ajuda médica. Quais os fatores de risco para o infarto, né? Os fatores de risco são um pouco aqueles hábitos de vida que eu citei acho que é 2 perguntas atrás, né? Alimentação, atividade física, sono, peso, tabagismo, etilismo, tal, mas tem outros fatores de risco também, como, por exemplo, história familiar positiva. Então, se você tem um familiar de primeiro grau, né, com homem com infarto com menos de 55 anos, ou mulher com infarto com menos de 65 anos, isso representa uma história familiar positiva. Tá? Se você tem outras doenças que podem aumentar o risco cardiovascular, como hipertensão arterial sistêmica, colesterol elevado, diabetes mellitus, outras doenças inflamatórias, por exemplo, isso também pode aumentar o risco para desenvolvimento de infarto. Na maioria das vezes, o infarto ele é uma doença multifatorial. O que quer dizer uma doença multifatorial? Ele nem sempre tem uma única causa que vai provocar o infarto. Pode ser que tenha alguma causa que seja mais prevalente, mas geralmente é um conjunto de fatores que vão aumentar o risco da pessoa poder desenvolver infarto algum dia. E quanto mais fatores de risco essa pessoa tem, mais precocemente ela pode apresentar um episódio de infarto. Passando para a nossa 6ª pergunta, como é feito o diagnóstico de infarto? Muito bom. Então, se alguém tem uma suspeita, vamos fazer um cenário hipotético aqui. Se alguém tem uma suspeita de infarto, procura um pronto atendimento, um pronto-socorro, uma emergência, para que possa ser avaliado por uma equipe médica, né? O diagnóstico de infarto é feito como? Primeiro, pela clínica. O que quer dizer pela clínica? Pelos sintomas, pelos sinais e sintomas que o paciente apresenta, sendo, obviamente, examinado ali pelo profissional médico. Então, o primeiro ponto são os sinais e sintomas, a avaliação médica, ou seja, o exame físico, e avaliação também de possíveis fatores de risco que a gente comentou já, história familiar positiva, se o paciente ele é sedentário ou ele não é sedentário, se ele tem uma doença crônica que possa aumentar o risco dele. Então, o médico faz essa avaliação clínica de entender o sintoma que o paciente tem, os sintomas e sinais, avaliação de antecedentes, para que ele possa entender os fatores de risco que aquele paciente pode ter, e também exame físico. De exames complementares que a gente pode assim, fazer dentro desse cenário, a gente tem o eletrocardiograma, que é um exame básico e simples, mas que ajuda muito a gente a entender se o paciente pode estar tendo um quadro isquêmico agudo, que pode ocasionar, se caso não for tratado a tempo, um infarto. Então, o eletro ajuda nisso, e digamos que o exame diagnóstico é mais importante dentro desse cenário, além do eletrocardiograma, é a troponina, de preferência a troponina ultrassensível, tá? A troponina, ela é um marcador de necrose miocárdica, ou seja, ela é um marcador de morte celular do músculo do coração. Então, quando a troponina está aumentada, significa que o paciente necessariamente ele está tendo um infarto? Não, a gente tem outras situações que a gente chama de injúria miocárdica, que o paciente pode acabar tendo elevação de troponina. Mas quando eu tenho um paciente com sintoma típico, com fatores de risco para infarto, alteração no eletro, troponina positiva, principalmente, que a gente fala fazendo curva, ou seja,
com mais de uma dosagem subindo, ou às vezes decrescendo, e isso pode ser sinal de que o paciente tenha um infarto. Tá? Então, geralmente é isso que o médico utiliza para fazer o diagnóstico de infarto ali dentro de um cenário de urgência e emergência. Qual o tratamento para o infarto, né? Considerando esse mesmo cenário hipotético de um paciente que está na sala de emergência ali, que chegou com uma suspeita de infarto, a suspeição é muito alta, ou até mesmo o infarto já foi confirmado, a gente tem uma terapia farmacológica padrão, né, que é o uso de AS em uma dose mais alta, de um segundo antiagregante plaquetário, como, por exemplo, o clopidogrel, o uso também de heparina, uso de nitrato, que é para fazer vasodilatação coronariana, e de outras medicações que vão depender muito de como está o estado clínico do paciente, tá? Mas é importante, dentro desse cenário, a gente diferenciar o paciente que tem uma artéria totalmente obstruída, ou seja, ocluída, né? Ou seja, com obstrução de 100% ocluída, que nesse caso não tem passagem nenhuma de fluxo de sangue, isso vai gerar uma alteração no eletrocardiograma que a gente chama de infarto com supradesnivelamento do segmento ST. Nesse caso, a indicação é prioritário para a gente fazer um cateterismo de emergência, tá? Para que ele possa identificar a coronária que está ocluída e fazer a angioplastia primária, que é colocar o balão, abrir aquele vaso para restabelecer o fluxo de sangue. E na impossibilidade disso, ou seja, se tiver algum local que não tenha serviço de hemodinâmico ou não tenha em tempo hábil, que não adianta ter depois de muito tempo, a gente precisa fazer isso no máximo até 90 minutos da entrada do paciente ali no hospital, a gente opta por realizar a trombólise, que é o tratamento medicamentoso com o uso de uma medicação específica que vai dissolver aquele trombo, vai dissolver aquele coágulo que está ocluindo, ou seja, que está provocando aquela obstrução, aquele entupimento de 100% ali no vaso do coração, tá? Então, de forma geral, seria isso, né? Ou seja, tratamento medicamentoso, existe também o tratamento todo de suporte, que vai ser dado para o paciente, e tem esse tratamento específico, que é a realização, nesse caso específico de infarto, da angioplastia primária, ou, se não for possível, da realização de trombólise, tá? Vamos para a nossa 8ª pergunta. O infarto pode levar a alguma sequela no coração? Muito boa pergunta, tá? Sim, pode. Então, quando a gente fala de infarto, mais uma vez reforçando, a gente fala de morte de parte do miocárdio, do músculo do coração. E a gente sabe que o coração, de forma bem simples, ele é uma bomba, né? E essa bomba, ela é uma bomba porque ela tem um músculo. Então, se eu perco parte desse músculo que não vai estar funcionando direito, a bomba pode ficar um pouco mais fraca. Então, dependendo do tipo de infarto que o paciente vai ter, infartos mais graves, ele vai acabar evoluindo para um quadro de insuficiência cardíaca, que é quando o paciente ele vai ter esse coração um pouco mais fraco, vai ter dificuldade de bombear o sangue, pode ter diversos sintomas associados a isso. E aí ele acaba ganhando, né, uma doença que é uma doença crônica, é uma doença grave em muitos casos. Graças a Deus a gente tem tratamento, mas é uma doença que precisa de bastante cuidado, né, e que tem uma mortalidade que não é baixa, tá? Então, por isso que quando a gente fala de tratar, de identificar o mais rápido possível, levar o paciente o mais rápido possível, fazer o diagnóstico quanto antes, o tratamento o quanto antes, porque quanto mais precoce for identificado e tratado, menos músculo a gente perde. Tem assim, muitos casos até de pacientes que chegam com um quadro de angina, diagnosticam rápido, tratam rápido e às vezes não chega a evoluir para um quadro de infarto, ou mesmo que chegue, às vezes a sequela é muito pequena do ponto de vista de perda de músculo e a função global ainda do paciente, do músculo do coração, ela continua preservada, o que isso vai trazer um prognóstico muito bom e muito favorável para esse paciente, tá? Então é super importante, por isso que a gente diz que tempo é músculo, ou seja, então a gente tem que correr contra o tempo, né? Ou seja, utilizar o tempo a nosso favor e tomar decisões acertadas para que a gente leve o mais rápido possível o paciente, diagnostique e trate o mais rápido possível para que ele tenha menos
problemas no coração, principalmente insuficiência cardíaca, tá? A nossa 9ª pergunta: o estresse pode desencadear o infarto? Sim, o estresse pode, né? Antigamente tinha-se um pouco de dúvida do impacto que o estresse poderia ter. Hoje a gente já sabe que o estresse crônico ele pode ser até considerado um fator de risco para doença cardiovascular, mas sem sombra de dúvida, um estresse agudo ele pode ser causa, ele pode sim desencadear um quadro de infarto, tá? Provavelmente esse paciente já teria outros tipos de fatores de risco associados que aumentam o risco dele de ter infarto, mas o estresse agudo pode sim desencadear um quadro de infarto, tá? E a nossa 10ª pergunta: o infarto pode ocorrer em pessoas jovens? Pode, tá? Isso não é incomum, digo que tem aumentado um pouco aí nas últimas décadas por causa do estilo de vida não tão saudável de forma global da população, tá? Mas ele pode ocorrer em pessoas jovens, independente do estilo de vida. Tem algumas pessoas que têm fatores genéticos importantes que acabam influenciando nisso. Por exemplo, pacientes que têm hipercolesterolemia familiar, que é uma condição que ele tem o colesterol elevado de forma genética e tem o colesterol bastante elevado, né? Antigamente a gente não tinha tantas terapias para tratar esse colesterol que é tão elevado. Hoje sim a gente já tem algumas novas terapias, mas não é infrequente a gente ver pacientes jovens, às vezes com 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, tendo aí, infelizmente, um quadro de infarto, tá? E a nossa 10ª e última pergunta. Espero que vocês tenham gostado. Tentei ser rápido, conciso, para que o vídeo ele não fosse longo, mas se você tem alguma outra dúvida a respeito de infarto, coloque aqui. E também alguma outra sugestão de tema ou alguma forma diferente que a gente possa abordar os temas de saúde cardiovascular, hábitos de vida e bem-estar. Obrigado e até a próxima.